Então, nós vamos começar a correção da lista, né? Como a gente já havia combinado. Um torrefador comprou uma saca de 60 quilogramas de café Eu especial por posso R$ 400 ler? reais. Pode. Posso ler? Um torrefador comprou uma saca de 60 quilos de café especial cru antes de torrar por R$ 400. Devido à perda de umidade durante o processo de torrefação, são perdidos 10 quilos de café por saca. O torrefador irá vender o café torrado em embalagens de 1 quilograma e tem por objetivo obter um lucro de 200% em relação ao valor pago por unidade vendida. Qual o preço de venda por unidade esse torrefador deverá estabelecer para atingir o seu objetivo? Então, olha só. Se ele pagou R$ 400 reais e ele quer lucrar 200%, nós vamos multiplicar por 3, lembra? Porque, tipo assim, ó, se ele quer lucrar 10%, eu multiplico por 1,1. Se ele quer lucrar 20%, 1,2. Se ele quisesse lucrar 100%, eu multiplicaria por 2. Se ele quer lucrar 200%, eu multiplico por 3, que é 1 mais 200%, né? Certo? Que é 100% mais 200%. Que é 100% mais 200%. Aí, o que acontece? Eu vou ter que dividir isso aqui pela quantidade de quilogramas de café. Haja visto que ele perde, né, 10 quilogramas aqui, eu vou ter que dividir por 50 quilogramas. Certo? E não por 60. Porque 60 seria se ele conseguisse vender tudo. Só que como 10 quilogramas vão se perder, então vai ter que meio que aumentar o preço por unidade, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar esse zero com esse zero. Tabuada do 5, ó. 40 dividido por 5 é 8. E 8 vezes 3, 24. Ok? Entendido? Sim, eu fiz um pouquinho diferente, mas teve isso também. O que você fez? Eu fiz assim, 60 quilogramas de café especial cru, né? Por R$ 400. Só que não é 400, quer dizer, não é 50, não é 60, é 50, né? Uhum, Então eu coloquei 50, uhum. e aí eu fiz 400 dividido por 50, Que é a mesma coisa que esse trecho aqui. isso. Uhum, E aí, como deu R$ 8, então R$ 8 é o valor que ele pagou por quilo, né? uhum, E aí, como eu tô aumentando 200%, significa que eu vou ter que colocar o 8 mais 8 duas vezes, porque ele está querendo obter um lucro de 200% em relação ao valor pago. exatamente. E Isso. aí é como se fosse multiplicado por 3. Aí É, eu fiz. é a mesma coisa. Isso, exatamente a mesma coisa que você fez. Só que o que é interessante aqui? Quando a gente consegue perceber e colocar tudo numa fração só, porque às vezes tem um múltiplo em cima com embaixo que dá para você simplificar, então isso facilita bastante. Mas aí a gente vai treinando e vai vendo, ok? Número 3, quer ler? Posso ler? Sim, é porque isso é muito rápido. Tá. Para pintar um automóvel cuja cor é personalizada, a oficina encarregada de fazer o serviço terá de, por meio de uma mistura adequada de tintas, compor tons de azul e de branco. O tom azul representa 40% dessa mistura. Sabe-se ainda que a oficina deverá adquirir somente a tinta de tom azul, pois já possui em seus estoques 6 litros de tinta de tom branco, que serão totalmente utilizadas na referida composição. A quantidade em litro de tinta de tom azul que a oficina deverá adquirir para compor essa mistura, sem que haja sobras Então, olha só. Ele falou que tem 6 litros de tinta branca. E ele falou que a quantidade azul é 40%. Então, branca tem que ser o resto da porcentagem complementar, né? 100%, aí vai ficar 60% de branco. Então, se 6 é 60% de um valor, quanto que é o 40%, né? 4, concordam? Sim, Ó, se 6 é 60, eu quero 40, então aqui tem que ser 4, né? Tipo, você pode armar assim ou pode armar numa regra de 3. Tipo, 6 é 60%. Aí você poderia calcular quanto que é 100%, que é 10. Então, é 10 litros de tinta no total. E aí, desses 10, 40% é 4, que vai ser a tinta de cor azul, né? Tá vendo que é bem tranquilo, engraçado? Essa questão foi do Enem em excelente. 2018. Aham. Bem assim, tá vendo que esse tema, ele é um tema bem, assim, né? Tem algumas que são um pouquinho mais chatas, mas em geral não tem muito mistério, não. Essa Gostei. 4, ela é interessante,
Por quê? Ela é igual a questão do boliche. A gente vai ter que fazer, tipo, olhar qual que é a fração, comparar frações, né? Então, lê aí. Um comerciante abrirá um supermercado no mês de outubro e precisa distribuir 5 produtos de limpeza em uma gôndola de 5 prateleiras que estão dispostas uma acima da outra, um tipo de produto por prateleira. Ele sabe que a terceira prateleira oferece uma melhor visibilidade dos produtos aos clientes. Ele faz uma pesquisa sobre o número de vendas desses produtos nos meses de agosto e setembro em uma loja da concorrência, mostrado a seguir, e pretende incrementar suas vendas em relação ao seu concorrente, colocando na terceira prateleira do seu supermercado o produto que teve o maior índice de aumento nas vendas no mês de setembro em relação ao mês de agosto, na loja do concorrente. O comerciante deve colocar na terceira prateleira o produto. Então, ele falou que ele vai escolher o que teve o maior índice de aumento, né? O resto do texto é só para você perder tempo. Então, como que eu vou calcular o maior índice de aumento aqui? Deixa só eu aumentar. Peraí. A gente já pode ir descartando algumas, né, Jéssica? Pode, com certeza. Então, tipo assim, ó. Aqui, se eu olhar daqui para cá, aumentou um pouco mais que 10%, concorda? Porque, ó, se fosse 440, teria aumentado 10%. Então, aumentou um pouco mais que 10%, né? Aqui aumentou bastante, ó. Porque como o número é 21, 10%, o número é 210, 10% é 21, né? E aqui, se eu fizer a diferença, é 85. Então, tipo assim, 21 vezes 3, quase vezes 4, né? 21 vezes 4, ó, que dá 84, tá vendo? Então, aqui aumentou 40%. Vocês conseguem entender esse cálculo que eu fiz aqui de cabeça, que aumentou 40%? Sim. Entendeu? Vilu também? A Vilu tá caladinha hoje. O que foi, Vilu? É porque Ela tá agora que eu respondendo fui no chat. conseguir um microfone aqui. Ah, Vocês tá. estão me ouvindo? Tô. Ela estava respondendo no chat, Jéssica. Ah, tá. Tá tudo sob controle? Tudo soube, só que tipo assim, o que eu fiz? Acho que eu caí justamente na pegadinha que eles queriam, né? Eu fui subtraindo um valor pelo outro. Aí que deu o valor mais elevado que eu marquei. Aí por isso que eu achei que fosse a letra B. Ah, tá. Você marcou em termos absolutos, digamos. Sim. Aqui é em termos percentuais. Porque quando a gente fala em índice, geralmente está associado a uma divisão, uma razão. Entendeu? Sim, foi mancada mesmo. Mas aí eu sempre tenho vontade de fazer 400 é 100%, se aumenta 50 é quanto por cento? A minha nota É certo. Isso que você está fazendo não é errado, não. Só que você vai gastar um pouquinho mais de tempo. E aí a gente tenta sempre ver, porque algumas aqui a gente já exclui de cara. Tipo, essa você já exclui. Porque essa aqui aumentou muito, ó. 85 em relação a 210 é muito aumento. E 50 em relação a 400 Eu acho que aí, é pouco, é 12,5%, para te falar a verdade. Essa aqui é 12,5%, ó. Porque... Jéssica, Oi. eu acho que aí a gente pode eliminar quase todas e ficar só com a 2 e com a 5, né? É, porque aqui é 10%, ó, você concorda? Aumentou 20, então aumentou 10%. Aqui, ó, aumentou 30%. A 5 vai ser a maior, será? Porque, tipo, aumentou muito, né? Aí a gente vai tirar a planta, como diz a minha avó. Aqui, ó, como é 30 é 10%, vezes 3 para dar esses 90 aqui, então aumentou 30%. Aqui aumentou 60%. Só que vamos pensar o seguinte, 60 em relação a 180 é um terço do valor, concorda? Ó, 180, ele é 60, 60, 60, ou seja, aumentou mais uma parte de 3. Então ele aumentou 33%, se você quiser fazer de cabeça. Uhum. Ou seja, esse aqui acabou aumentando mais mesmo. Ou seja, eu acertei na cagada. Acabou que foi uma coincidência. Ah, até porque você subtraiu aqui, deu 85, só que aqui dava 90, né? Se você fosse fazer a conta. Aí seria 4, não pela lógica que você empregou? O meu deu 80. Eu acho que eu li 310. Ah, tá. Então, tipo, aquele tipo menos com menos dá mais? É, tipo isso. Só que, vamos fazer só essa aqui para vocês verem, ó. Se 180 era 100%, fazendo do jeito que você falou, então 280 é x. Aí eu multiplico cruzado, vai ficar 180x é igual a 240 com os dois zeros do 100. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou simplificar 24 com 18, ambos por 6. Não, na verdade eu já fiz o de aumento logo de cara. Eu já subtraí já. Ah, tá. Você colocou 60. Uhum. Então vai dar 33, né? 60. Porque 60 é um terço desse valor. Então aqui vai dar um terço de 100, que é 33%. Certo? Uhum. Pronto.
Mas aí esse aqui dá 40%, porque se fosse 210 é 100%, aumentou 85%, certo? Aí x, aí quando você fosse multiplicar cruzado, ó, 210 vezes x é igual a 85 vezes 100, que é por 85 com os 2 zeros. Aí aqui, ó, corta um zero daqui com um zero de cá. 8 mais 5, 13. Esse número não é divisível, só que não é divisível por nenhum do mesmo, do 21, porque 21 é 3 é 7. Aí, olha aqui, nós vamos dar uma pequena roubada. Eu vou falar que é 84. Não dá nada para mim. 84 dividido por 7 vai dar 12. E aqui vai dar 3, certo? Aí ficou 120, porque aqui tinha um zero. 120 dividido por 3 vai dar 40. Então, x é igual a aproximadamente 40. Vai ser um pouco mais que 40, porque eu diminui um pouquinho o número aqui, entendeu? Ó, se eu fosse fazer... quer ver? Como que é a conta ali? 8.500 dividido por 210, né? 8.500 dividido por 210, ó. Tá vendo? 40 uns quebradinhos. Ou seja, 40 mesmo, né? Então, é 2. Tranquilo? Mas vocês percebem que isso aqui é uma questão também... Eu encaro ela como simplificação de fração. Porque aqui é 400 sobre 450. Aqui é 210 sobre 295. Se você quisesse fazer assim também. 200 sobre 220. E assim vai, né? 300 sobre 390. Ok? Nossa, Jéssica, eu boiei totalmente nessa parte da fração. Você fez tipo uma regra de 3 diretona, né? É porque tipo a fração já é a regra de 3. Porque quando você faz essa regra de 3 aqui, ó. Se você colocasse aqui 240 ao invés de 60, olhando a última, tá? E ia ficar 180x. É igual a 240 vezes o 100, né? Aí esse 240, ele não ia passar para cá, dividindo? Sim. Aí, tipo assim, se eu quiser considerar que só fazer a fração, também já saio na resposta certa. Aí eu comparo todas essas frações fazendo algumas simplificações, entendeu? Também vai dar certo. Mas o meu jeito preferido é pensar, isso aqui aumentou cerca de 10%, isso aqui aumentou muito mais que 10%, aqui aumentou só 10%, então eu já vou riscando as que não podem, e aí, eventualmente, igual o Gabriel falou, ficava na dúvida entre duas, e aí fazia a conta delas mais direitinho. Você pode explicar de novo como é que você conseguiu descobrir a primeira de cara, assim, pá, que deu 12,5%? Ah, tá. É por causa do seguinte, aumentou 50, não é? Sim. 50 em 400 é a mesma coisa que 5 em 40. Isso. 5 por 5 é 1, 40 dividido por 5 é 8. Então, é 1/8. E 1/8 é 12,5%. Tipo, meio que de tanto fazer, a gente já meio que decora. Entendeu? Tipo, eu simplifiquei a fração. Pegou 400. E aí, eu já já sei que 1/8 é 12,5%. Que é um pouquinho mais que 10%. Mas, de qualquer forma, se eu pensasse em 10% aqui, já estava bom. Porque essa aqui é muito mais que 10, e essa também é muito mais que 10, e essa também é. Beleza? Beleza. Essa questão parece aquela que tem um gráfico de pizza, sabe? Gráfico Aí de pizza. fala dos tecidos e não sei o quê. Aí tem X. Essa questão aqui é a que mais cai no Enem. Você lembra aquela do boliche, que fala, não sei o quê, eles vão tacar um boliche? Sim, sim. Essa questão é a mesma daquela, é aquela também de um gráfico. Quando você falou gráfico, eu achei que era aquela de gráfico que ele fala, tipo assim, quantas calorias por minuto, que é só simplesmente fazer a divisão lá e achar a mesma coisa. Só que aí, às vezes, a gente vai fazer a divisão pelo jeito mais difícil, entendeu? Sim. Então, vamos lá, para a próxima. Gabriel. Para construir uma piscina cuja área total da superfície interna é igual a 40 metros quadrados, uma construtora apresentou o seguinte orçamento. Então, R$10.000 pela elaboração do projeto, R$40.000 pelos custos fixos e R$2.500 por metro quadrado para a construção da área interna da piscina. Após a apresentação do orçamento, essa empresa decidiu reduzir o valor de elaboração do projeto em 50%, mas recalculou o valor do metro quadrado para a construção da área interna da piscina, concluindo haver a necessidade de aumentá-la em 25%. Além disso, a construtora pretende dar um desconto nos custos fixos, de maneira que o novo valor do orçamento seja reduzido em 10% em relação ao total inicial. O percentual de desconto que a construtora deverá conceder nos custos fixos é de... Olha só. Primeiro, vamos calcular aqui quanto que foi o valor inicial. 10 mil de projeto mais 40 mil fixo está dando 50 mil. E 2.500 vezes 40,
que nós vamos fazer? Ó, aqui para facilitar a sua vida, toda vez que tiver o número Multiplica 25... por 4 isso, e depois coloca um zero. isso, vai dar 100, correto? 25 vezes 4 é 100, e aí coloca os 3 zeros. Então, deu 100 mil mais 40 mais 10, ou seja, 50 mil. Beleza? Aí ele falou o seguinte, ó, além disso, a construtora pretende dar um desconto nos custos fixos de maneira que o novo valor do orçamento seja reduzido em 10%. Então, quer dizer, no valor final, você vai pagar 135 mil. Por quê? Ele vai dar um desconto no final de 15 mil, que é 10% de 150 mil. Até aqui, beleza? Quando a gente quer fazer 10% de cabeça, a gente anda com uma vírgula para a esquerda, não é? Isso. Porque é dividir por 10, aí vira 15, aí eu estou diminuindo 15, aí ficou 135. Jéssica, tem como você aumentar um pouco as letras? Tipo assim, só pra gente ler melhor. Na próxima questão, esse aumenta. Tá, eu vou tentar, porque eu acho que se eu der um zoom, aí ele, tipo, ultrapassa o tamanho... Ah, tá. Tá, já sei o que eu vou fazer, beleza. Aí agora ele falou assim, ó, após a apresentação do projeto, ele reduziu o valor de elaboração do projeto em 50%. Então, isso aqui vai passar a ser 5 mil reais, porque 50% é metade. Recalculou o valor do metro quadrado para a construção, concluindo haver necessidade de aumentá-lo em 25%. Calculou, peraí, deixa eu só ler de novo aqui. O valor do metro quadrado. Se ele vai aumentar em 25%, vocês lembram que ele vai aumentar 1/4 do valor? Então, se antes o valor do metro quadrado era 2.500, certo? Ele vai aumentar 1/4, ou seja, ele vai multiplicar por 5/4. Porque aumentar 25% é multiplicar por 1,25. Aí eu vou transformar esse número 1,25 numa fração. Como é que eu faço? 1,25 mais 1,25, 2,50. 2,50 mais 2,50, R$5 para 4 pessoas. Então, aumentar 25% é o mesmo que multiplicar por 5/4. Ok? Então, ele aumentou o negócio em 25%. Ele falou o preço, né? Aumentou o preço do metro quadrado em 25%. Aí, agora, eu vou multiplicar pelos 40 metros, que era a metragem da piscina. E aí, eu vou ver quanto que vai gastar nessa parte. Então, olha só. 40 dividido por 4, 10. Você pode multiplicar por 1,25? Pode. É a mesma coisa, só que aí tem que multiplicar por um número de 3 dígitos, igual eu já falei com vocês. 25 centavos, 5 moedas, não dá R$1,25? Ó, 4 é R$1 mais uma, 125. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, só essa parte aqui está dando 125 mil. Uai? Que loucura. Ah, tá. Isso mesmo. Então, aqui eu tenho 125 mil que já foi investido só nessa parte dos metros quadrados. Mais os 5 mil, está dando quanto? 130 mil. Isso significa que aqui, ó, eu vou ter que reduzir só para 5 mil o custo. Por quê? Porque ele falou que no final tem que fechar em 135 mil, né? Então, eu já paguei 125 mil nessa parte dos metros quadrados, 5 mil no projeto inicial, e aí os custos fixos tem que reduzir de 40 mil para 5 mil, de modo que, no final, eu consiga dar aquele desconto de 10% e a piscina toda ficar em 135 mil reais. Aí agora eu vou fazer o seguinte raciocínio. Se uma coisa era 40 mil reais, eu vou calcular uma redução X, de modo que ela passe a ser 5 mil reais. Então, é tipo como se fosse uma equação, né? Ou então eu simplesmente posso fazer a fração, 5 mil dividido por 40 mil. Que aí eu estou passando esse X para cá, dividindo. E aqui vai dar o mesmo valor, ó, Vilu. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cortei o 0. 5 por 5 é 1, 40 por 5 é 8. Então, deu 1/8, ó. Quer dizer, você está pagando 1/8 do valor só. Se você está pagando 1/8 do valor, você está pagando 12,5%. É só dividir 1 por 8, certo? Está dando 12,5%. Ou seja, peraí, Gabriel, rapidinho. Se você está pagando 12,5%, você está ganhando a diferença como desconto, que é 87,5%. Diga. Só para eu poder entender aqui melhor. Então, o orçamento decidiu fazer lá, aí falou que reduziu o valor do orçamento para 50%. Então, foi esses valores aqui, né? O 10 mil mais o 40 mil, mais o 2.500 vezes 40, e aí depois disso que eu reduzo 50%? Não. Ele falou assim, ó. Peraí, deixa eu ler de novo aqui, ó. Após a apresentação, essa empresa decidiu reduzir o valor da elaboração do projeto em 50%. A elaboração do projeto era 10 mil, passou a ser 5 mil.
Ah, tá. Ah, tá. Entendi. É cada coisa que ele faz um preço diferente. Aí ele aumentou 25% no valor do metro quadrado. Era 2.500. Se ele aumentou 25%, você vai aumentar um quarto desse valor, 2.500 vezes 1,25. Vai dar 3.125. Você vai ter que Entendi. multiplicar pelos 40. Assim, ela não é difícil, não. Eu acho que ela só é chata, né? Chata, ela gasta um pouco de tempo. E eu, tipo, você lembra naquele grupo lá, o pessoal ficou, tipo, pedindo pra resolver ela, só que na hora eu não tava. Tipo, eu não tava mexendo com coisa, senão eu tinha até resolvido. Mas ela é uma questão que não tem muita dúvida, assim. Você consegue fazer ela, mas ela gasta tempo se você ficar fazendo cálculo do jeito mais difícil, entendeu? É verdade. Agora aqui, como que eu faço pra fechar essa parte aqui do negócio? Não tem como, não? Tipo, tinha um xizinho aqui antes. Porque aí eu consegui aumentar o tamanho da fonte, ó. Aqui eu vou ter que diminuir, ó. Tá vendo? Não, tem como sim, Jéssica. Ah, enfim, vamos lá. Dá pra aumentar só até isso aqui, ó. Nossa, mas aí fica muito pequeno. Mas você não tá com a lista aí? Sim. Lê ela aí no seu Mas é porque na hora que você tá resolvendo, aí eu leio junto com você. Aí se ficar pequeno, nem adianta você colocar. É porque se eu der zoom aqui, tá vendo? Ela tipo, aumenta demais. Vamos lá. Lê aí. Tá. Porque desse tamanho não dá nem pra enxergar. Você quer que eu leia? Pera aí, eu vou ir pra lista. Pode ler, amiga. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o rendimento médio mensal do trabalhado? Ah, tá, realmente. É porque cortou. Dos trabalhadores brasileiros no ano de 2000 era de 1.250. Já o censo de 2010 mostrou que, em 2010, já que é o censo de 2010, esse valor médio teve um aumento de 7,2% em relação ao ano de 2000. Esse mesmo instituto projeta que em 2020 o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros poderá ser 10% maior do que foi em 2010. Supondo que as projeções do IBGE se realizem, o rendimento médio mensal dos brasileiros em 2020 será de... Uhum. Aqui é uma questão que é o seguinte: quando a gente vai aumentar porcentagens, a gente não pode aumentar os números. Tipo, se aumentou 7% e depois aumentou 10%, não significa que aumentou 17%. Por quê? As porcentagens, os aumentos é porcentagem de porcentagem. Então, a gente tem que multiplicar as porcentagens, igual eu falei ontem. Então, é tipo assim, ó, quando eu falo que aumentou 7,2%, eu multiplico por 1,072. E aí depois vai aumentar mais 10%, então eu vou multiplicar por 1,10. E não multiplicar por 1,17, que é o que o exercício quer. Inclusive, eu acho que tem a resposta, se você multiplicar por 1,17, que é a resposta errada certa. E por que que isso não é certo? Por causa do seguinte, pensa assim, ó, R$100, se você aumenta 10%, vira 110. Se você aumenta mais 10% aqui, ó, o que você está fazendo? 10% agora é 11, porque o valor é 110, entendeu? Então, vai passar a ser R$121, que é 110 mais 11. Ou seja, comparando o valor inicial com o final, a gente aumentou 21% e não 20%, que seria a soma de 10 mais 10%. Então, é por isso, sempre pensa nesse exemplo da brusinha. Uma brusinha de 100 aumenta 10%, depois aumenta 10% de novo. Você chega a R$121, que é 21% de aumento, e não 20% de aumento, que seria somar os aumentos. Entendido? Sim, antes eu fazia, tipo, 10%, eu descobria quanto era. Eu fazia 10%, eu descobria quanto era. Sim, você pode fazer em duas passadas. Tipo, você aumenta aqui primeiro para 1,72 assim. E depois você aumenta mais 10%. Você pode fazer. Dá na mesma. É mais fácil ou mais difícil fazer assim? Eu acho que, tipo assim, não faz muita diferença, não. É uma coisa mais assim, da gente entender que se você está trabalhando com um número, você pode fazer desse jeito. Agora, se aqui fosse um X, você não ia poder fazer desse jeito. Porque você não teria um multiplicador. Então, você teria que entender que realmente você tem que multiplicar esses dois valores, entendeu? Sim. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou multiplicar 1,1 por 1,072. Só que eu vou fazer na calculadora. Porque, tipo, obviamente, vocês já entenderam que é isso que faz. Então, dá 1,1792. Ou seja,
é 1,18 isso aqui, na verdade. E não 1,17 como a gente acharia, né? Que é aumentar 17%. E aí eu multiplicaria aqui por 1,18, ó. Certo? Na hora da prova, eu não sei o jeito que eu faria. Depende do meu humor. Às vezes eu aumento primeiro, 7%, depois eu aumento mais 10%. Eu acho que eu faria aumentar 7%, para te falar a verdade, e depois 10%. Mas como que eu aumentaria 7%? Porque esses dois aqui é óbvio que eu ia desprezar aí. Eu ia pensar assim, ó, 10% é 125, certo? Sim, 5% é a metade. Aí eu vou tirar 3%, que seria 125. Ó, 1% é 12,5. Aí eu ia fazer 3%, entendeu? 12,5 mais 12,5 mais 12,5, que seria 37,5. Então eu ia fazer essa conta para calcular esse primeiro aumento. Aí, eu ia armar isso aqui, óbvio, eu ia fazer. Então vai dar 87,50 de aumento, né? Aí eu ia somar com esse valor, que é o mesmo que você faria, né? Mais 1.250. Aí ficou 1.337,50. Aí eu ia aumentar mais 10%, que é 133 e... Só andar com a vírgula. Mais 133,75. Eu faria desse jeito. Que eu acho que vai mais rápido. Realmente. Ia dar esse valor aqui, aí eu ia pegar, obviamente, o valor mais aproximado, né? Deu quanto? 1,471,25. Como eu desprezei isso aqui, tem que ser um valor um pouquinho maior que ele, entendeu? E aí a resposta, a letra E. Certinho? Se eu fizer... O macete para descobrir 2%, não 0,2%, mas só o 2% seria descobrir 1%, depois multiplicar por 2. É porque eu calculei assim... No 3. Aqui eu calculei 10%, certo? E tirei 3%. Ah, entendi. Aí você já pegou o 7 de cara. Isso, mas você poderia fazer 5% mais 2% também. Como que seria 5%? É metade desse valor. Aí você pensa R$125 para 2 pessoas, R$62,50. Cada um deles. Aí você quer calcular 2%, você pensa 12,50 mais 12,50, que é 25. Tanto é que se você somar 62,50 mais 25, também vai dar, ó, 62,50 mais 25, os mesmos 87,50. Entendeu? Agora, observe uma coisa, o detalhe aqui, ó. Se você faz 1.250 vezes um aumento de 17%, vai dar 1.462,50. E aí você cai nessa. Errada. Entendeu? Sim. Tranquilo, né? Então, essa daqui, eu gosto dessa questão por causa disso. Ela ilustra justamente uma pegadinha muito corriqueira, que o Enem gosta de abordar, né? Essa 7. Vamos lá. Quer ler, Gabriel? Tá. Uma pessoa que perdeu um objeto pessoal quando visitou uma cidade pretende divulgar nos meios de comunicação informações a respeito da perda desse objeto e de seu contato para eventual devolução. No entanto, ela lembra que, de acordo com o artigo 1234 do Código Civil, 1234 Código Civil, poderá ter que pagar pelas despesas do transporte desse objeto até a sua cidade e poderá ter que recompensar a pessoa que lhe restituir o objeto em, pelo menos, 5% do valor do objeto. Ela sabe que o custo com o transporte será de 1/5 do valor atual do objeto, e como ela tem muito interesse em reavê-lo, pretende oferecer a maior percentual possível de recompensa, desde que o gasto total com as despesas não ultrapasse o valor atual do objeto. Nessas condições, o percentual sobre o valor do objeto, dado como recompensa que ela deverá ofertar, é igual a... Essa questão ela é tão fácil que dá até medo, né? Porque, olha só, ele fala o seguinte, o frete é 1/5 do valor, 1/5 é 20%. Então, como ele quer pagar o mesmo valor do objeto, os outros 80% é que ele vai recompensar a pessoa. Ela, eu não... Vocês pensaram assim ou não? Não, eu falei, eu pensei, eu fiz rápido, mas eu não pensei nisso não, eu pensei 1/5, eu coloquei fração 1/5, mas aí falou que tem que ser no mínimo 5%, né? E aí eu dei o nome aos bois e no lugar do X eu falei, eu vou fingir que o X, que é o valor do objeto, é R$100. E aí eu calculei como se fosse R$100. E eu fiz exatamente assim também. Foi. Eu sempre dou nome aos bois, porque senão eu fico perdida com esse negócio de letra, nossa. né? Tipo assim, 1/5 vocês percebem que é 20% ou não?
Sim, sim. É Sim. só dividir 100 por 5, né? Só que, tipo assim, vamos só fazer um exercício aqui rapidão. 1/5. Transforma pra mim em fração. Tá. Em porcentagem. 1/5 é 20%, 1/4 é 25%, e 1/8 é 12,5%. 1/8 eu até tinha falado já. Certo? Então, 3/8 vai ser quanto? 3, Só multiplicar por 12,5 em cima e embaixo. 3/5 seria 66%? 60. Porque você multiplica por 20 em cima e embaixo. Ai, Jesus. Por que por 20? Porque 5 vezes 20 é 100. O objetivo é sempre deixar o denominador 100. Aí você vai pensar, eu preciso multiplicar por 20 para chegar em 100. Por isso que aqui você já sacou que era 25. Então, que era 25%. então Porque 2 você tem que quintos, multiplicar por 25. Então 2/5 seria 40%. Isso. Nossa, o 3/8 seria 37,4%? 37,5. Isso. Ah, tá. É 0,5%? Isso. Ouch. E Eu não assim, consegui fazer isso rápido, eu fiz a continha mesmo. você fez a divisão? 3 por 8? É, eu peguei 3/8 e multipliquei por 100, aí ficou 300 dividido por 8, que deu 37,5. Mas se você sabe que 1/8 é 12,5, 3/8 é 3 vezes 12,5. Aí você vai fazendo de várias formas. E se eu tiver um 25 avos? Quanto que é isso por cento? Mas tenta fazer sem fazer pelo método do Gabriel, digamos assim. Que método? Olha o denominador. Qual que é meu método? Qual que é meu método? Ensina meu método. Olha o denominador, 25. Você precisa multiplicar por Seria quanto? 4% então, Jéssica. Isso. Por 4? É. Ah, tá. Acho que eu entendi o seu método. Então, se fosse 7, 25 avos, ia ser quantos por cento? Seria 28%. Isso, porque você multiplica em cima e embaixo por 4. Agora eu tô começando a entender o meu, entre aspas, meu método. Isso, você multiplica em cima e embaixo pelo valor que vai chegar o denominador em 100. Pra você achar a porcentagem mais fácil. Vai outra, deixa eu tentar. Mas como é que você... Vamos pegou treinar isso pela... 28? Oi? Porque, tipo assim, você... 7 vezes 4, 28, beleza. Ô, Jéssica, faz mais uns aí pra gente treinar. Tem que ser múltiplo de 100, né? Dá 12 sobre 100? Isso. O outro dá 45%. Isso. 45, que multiplica em cima e embaixo por 5. 12. O outro é 15%. Isso, porque é cima e embaixo por 5. 3 é 5, 15. E o outro 5 é vezes 36%. 4. Gente, Jéssica, como que eu não sabia disso? Como que eu vivi sem saber isso? Eu ia fazer a conta. Uai, Meu Deus. ô Mona, eu sempre fiz porcentagem assim. É uma fração. Não. É uma fração, Gente, como que chama? Equivalente. Só que com denominador Gente, 100. Eu tô aprendendo, mas eu não sei o que eu tô aprendendo. O que é isso? Transformar qualquer número em uma porcentagem. Ah, só. Transformar qualquer número, no caso, uma fração numa porcentagem. Porque o que é uma porcentagem numa divisão por 100? Então, quando você transforma o denominador em 100, você está transformando numa porcentagem. Que incrível. Agora tudo fez sentido, né? Jéssica, coloca números mais difíceis aí pra gente ver Não, como é que mas aí faz. se for número difícil, não é múltiplo de 100, né? Entendeu? Não, mas tipo assim... Ah, tá. Tipo, 3 não daria certo então, né? 3 você tem que multiplicar por 33, por exemplo. Se fosse 4 terços, aí você multiplica por 33%, entendeu? Então a gente sempre tá. tem que tentar deixar o 100 por baixo no denominador para ser por cento. Porque aí virou porcentagem. Entendeu? Como que eu nunca pensei nisso? Pelo amor de Deus, é óbvio. As coisas que são, tipo assim, igual você falou, é uma coisa óbvia, mas é porque a gente não aprende a pensar nessa perspectiva. Ô, Jéssica, falando nisso, eu sei que tem um macete para multiplicar números por 9. Você sabe qual que é mesmo? Eu não gosto muito desse macete, mas eu vou te explicar. É porque ele não é prático. Você tem um vídeo dele? Tem. Se não é prático, nem precisa me ensinar então, tá? Não, Gabriel,
o macete mais prático que você multiplicar por 9 é multiplicar por 10 e tirar uma parcela. Então, ó, 44 vezes 9 faz 440 menos 44, que vai dar 396. Ah, tá. E Beleza. uma coisa, é bom que você bate o olho no número e vê se está dando 9 a soma, porque se não der, você fez errado. Porque se eu multipliquei por 9, tem que ser um múltiplo de 9. Múltiplo de 9 tem que dar 9 a soma. Então, ó, 3 mais 9, 12, mais 6, 18, que é 1 mais 8, que é 9. Agora, o macete, ele é assim, ó. 44, você vai tirar uma unidade a mais. Começa com 4, você tira uma unidade a mais, que é 5. Então, vai dar 39. Aí, você coloca o 39 aqui no começo do número. E agora, você coloca o que falta para fechar o critério de divisibilidade. Ó, 3 mais 9, 12. Para chegar no próximo múltiplo de 9, que é 18, falta 6. Entendeu? Uhum. Aliás, aqui é mais fácil você pensar assim, quanto falta do 4 para chegar no 10? 6. Fica mais fácil do que isso que eu falei. Jéssica, você pode explicar as primeiras frações de novo? Peraí, quais delas? Aquela 1/5, 1/4 e 1/8? Aqui eu vou multiplicar por 20. Então, vai ficar 100 embaixo e 20 em cima. Uhum. Aqui eu vou multiplicar por 25, vai ficar 1 vezes 25, 25. E 1/8 é multiplicar por 12,5. Sim, porque tem que ser 4 vezes menor do que o de cima, né? Já que o 8 é 2 vezes maior que o de Isso cima. também, porque ele é metade de 1/4, é isso que você quer dizer, né? Isso. Uhum. Então, é 12,5%. Obrigada. Vamos para o oitavo, então. Pode ler? Ah, eu odeio essa questão. Aham. Para aumentar as vendas no início do ano, uma lote de departamentos remarcou os preços de seus produtos 20% abaixo do preço original. Quando chegam ao caixa, os clientes que possuem cartão fidelidade da loja têm direito a um desconto adicional de 10% sobre o valor total de suas compras. Um cliente deseja comprar um produto que custava R$ 50 antes da remarcação de preço. Ele não possui o cartão fidelidade da loja. Caso esse cliente possuísse o cartão fidelidade da loja, a economia adicional que obteria ao efetuar a compra em reais seria de... Aqui o que acontece? Antes da remarcação, o preço era 50. Então, ele vai ganhar 20% de desconto, porque vai remarcar o preço. Então, eu vou pensar assim, ó, 10% é 5, 20% é 10, então o produto vai passar a ser R$40. Ele não possui o cartão fidelidade, porque se ele possuísse, ele ainda ia ganhar 10% sobre o valor do total da compra, ou seja, 10% de 40, que é 4. É só isso, essa questão, mas quando você lê ela, você não acha que incide sobre isso, você acha que incide sobre isso. E aí você marca 5, sei lá, você faz uma loucura. Eu marquei Eu acho 14 que por erro, porque, tipo assim, eu achei que era no total o desconto que ele ia Isso ter que eu ia total, falar, eu acho que a pegadinha tá aí. também. Aí ela é tipo assim, mas é uma interpretação, você vê que é só interpretação de texto mesmo, mas é um porre, né? É igual aquela questão de ontem, Gabriel, dos juros, né? daquele lá do empréstimo, né? É tipo assim, é interpretação de texto, mas é difícil você entender a interpretação. É difícil interpretar aquele texto. Deixa eu ver qual que é esse. Essa aqui é tranquila. E o bom é que a gente vai poder fazer porcentagem de cabeça. Lê aí para nós. O contribuinte que vende mais de 20 mil em ações em bolsa de valores em um mês deverá pagar imposto de renda. O pagamento para a Receita Federal consiste em 15% do lucro obtido com a venda das ações. Um contribuinte que vende por 34 mil um lote de ações que custou 26 mil, terá que pagar de imposto de renda à Receita Federal um valor de... Então, se ele vendeu por 24, o que ele comprou por 26, ele aumentou 8 mil, Não, né? é 34. 34. 34, custou 26, então ele lucrou 8 mil. 8 mil. Você vai calcular quanto que é 15% de 8 mil. Aí você calcula 10, é 800, calcula 5, é 400, soma. 200. Tranquilo? Essa realmente é bem tranquila. Essa aqui a gente fez, não fez ontem? Fez. Do comerciante, que eu tenho que multiplicar aqui por 10% e aí comparar. Tirar 10% do tipo A, lembra? Na minha internet A gente já fez essa questão algumas vezes também. Depois eu volto Oi? no vídeo.
Depois, qualquer coisa, eu volto no vídeo também. Ah, tá. Mas se você quiser, a gente faz. Não precisa não. Eu também lembro dela. Aham, ela é relativamente tranquila. Mas foi ela, não sei, foi ela que você falou, Gabriel, que o professor ficou um tempão para fazer? Ah, não, foi no cursinho que eu dava aula. Os alunos falaram que o professor ficou, tipo, horas para fazer essa questão e, em vez de olhar simplesmente como é que resolve ela na internet, tem professores que não dão muito o braço a torcer, não. Eles ficam insistindo. Enfim, Ô, vamos lá. Jéssica, sabe o que eu acho que você pode fazer? Tá vendo que aí embaixo do 100% tem o negócio 100%? Só que aí fica demais, ó. Não, é porque você tá aumentando, aumenta com a setinha. Ai, meu Deus, não tem como aumentar. Ai, Ele só aumenta, tipo, múltiplos de 100, entendeu? sério, não? Não vai virar Caramba. uma questão do Enem. O aumento de uma tela do computador É, não vai incentivar. então tá. Olha aqui. Em certa loja de roupas, o lucro na venda de uma camiseta é de 25% do preço de custo da camisa pago pela loja. Já o lucro na venda de uma bermuda é de 30% do preço de custo da bermuda. E na venda de uma calça, o lucro é de 20% sobre o preço de custo da calça. Um cliente comprou nessa loja 2 camisetas cujo preço de custo foi R$ 40 cada, que, com essa compra, o cliente proporcionou um lucro de R$ 78 para a loja. Considerando essas informações, qual foi o preço de custo em real pago por uma calça? Ó, peraí, você pulou uma linha. A Nossa. camiseta é R$ 40 cada. A bermuda teve o preço de R$ 60. Certo? E ele comprou uma calça. Certo? Peraí, bermuda. A calça Ele comprou custa... 2 camisetas, uma bermuda e 2 calças. Isso. Então, ó, 2 camisetas. Deu R$ 80 as camisetas. Ele falou que dá 25% de lucro com a camiseta, né? Então, é um quarto desse valor, ou seja, deu R$ 20 de lucro. Ok? Uhum. Aí, a bermuda custou R$ 60. Peraí, cada um teve o preço de custo de R$ 60. R$ 60 uma bermuda. Aí ele falou que o lucro da bermuda é 20%, né? Não. Isso. Não, a bermuda é 30%. 30%. Então aqui deu 18. Concorda? 6 vezes 3, 18. E 2 calças vai ter que dar o resto do... que para inteirar 78, né? Então pensa, 20 com 18 é 38. Falta 40. 40. Então cada calça deu um lucro de R$ 20 para a empresa. E ele falou que o lucro da calça é de 20%. Então, se R$ 20 é 20%, 100% é 100. Concordam? Sim. Então tá. Explica de novo isso aí da calça. Ó, você percebeu que R$ 20 é o lucro de cada calça? Sim. Ele Aham. falou, o lucro é de 20% sobre o preço de custo da calça. Então, se R$ 20 é 20% de qual valor? De 100. Ah, tá. Uhum, verdade. É, tranquilo também. Mas, assim, chata. O problema do Enem é os textão, velho. Né? Uhum. A essa, sim. A 12, sim. Essa é relevante. Leia aí pra nós. Tá vendo que ele pôs até média para ela? A baixa procura por carne bovina e o aumento de oferta de animais para abate fizeram com que o preço da arroba do boi apresentasse queda para o consumidor. No ano de 2012, o preço da arroba do boi caiu R$ 100 para R$ 93. Com o mesmo valor destinado à aquisição da carne, teremos de perda ou ganho o consumidor em... Então, antes a carne custava R$ 100, agora ela custa 96. Então, seu poder de compra diminuiu ou aumentou? Aumentou. Aumentou. Então, você não vai... Essas duas aqui, você já vai eliminar. Não, peraí. Por que aumentou? Porque antes você precisava de R$ 100 para comprar uma coisa. Agora, se você só precisa de 93, você tem mais poder de compra. É, mas aí o lucro do cara diminuiu. Como é que é? Mas aí o lucro do cara diminuiu, né? Não, mas ele quer saber, com o mesmo valor destinado à aquisição da carne, em termos de perda ou ganho, o consumidor. Ah, o consumidor. Isso. Só que aí, o que acontece? Uma coisa abaixou 7%, né? Porque era 10 e virou 93. Agora, se eu pegar 93, aqui a questão é essa, eu tenho que voltar 93 para 100 e ver qual que é a porcentagem.
A porcentagem não pode ser a diferença? Não. Essa que é a questão. Porque, tipo assim, ó, se eu pego R$ 100 e diminuo 7%, vira 93. Agora, se eu pego 93 e aumento 7%, não volta a ser 100. Porque Então, o 7% está incidindo sobre esse valor. Entendeu? Ah, entendi. Então, agora, isso, tipo assim, ó, ganhou 7%. Essa não é, embora ela seria que 90% das pessoas marcariam. Então, como que eu vou calcular esse valor? 93 vezes um aumento, que é o que eu vou ver, qual que é o aumento, vai virar R$ 100. E aí eu passo 93 para cá dividindo, ou seja, é 100 dividido por 93. E aí eu faço essa conta. Eu vou fazendo a calculadora. Posso? Porque não tem, essa aí não tem como, não. Aí, ó, 1,075. Não tô entendendo. Oi? Depois eu vou querer que você explique de novo, porque eu buguei muito. Então vamos lá, deixa eu voltar. Jéssica, pode dar vários exemplos, tá, sobre isso aí, pra gente poder não errar, porque, tipo assim, pra mim não faz o menor sentido. É porque pensa, é a mesma coisa que eu falei, Gabriel. Vamos pensar com um número redondo? Vamos pensar assim, ó, de 100 virou para 90. Então abaixou 10%. Tá. Menos 10%. Só que se eu quiser voltar de 90 para 100, eu não posso aumentar só 10%. Por que eu não posso aumentar 10%? Porque 10% de 90 é 9. Então eu vou ter que aumentar mais de 10%. Então, na verdade, o poder de compra da pessoa aumentou mais do que 10%. Né? Só que o que eu queria entender é por que você está partindo do 93 e não do 100. Porque se do 100 para 93 é 7%, como que eu vou saber fazer isso? Como que eu vou saber qual que é meu referencial? Porque aí, se eu tivesse falando, de 100 foi para 93, então significa que diminuiu 7% do valor, não é? Ó, pensa então, o seguinte, eu ganhei. O problema é porque essa regra de 3, ela não é direta, ela é inversa. Professora, eu faço com o número inteiro primeiro? Tipo, termina o raciocínio do 100 para 90 para eu pegar o pulo do gato. Então tá, ó, de 100 para 90, eu diminuí 10%. Mas de 90 para 100, quantos por cento que eu vou ter que aumentar? Então eu vou fazer o seguinte, ó, 90 vezes um aumento X para dar 100. Aí eu pego e passo esse 90 para o lado de cá dividindo. Uhum. E fica 10 dividido por 9. Certo? 10 dividido por 9, aí eu faço, né? Você faz no cantinho aí. Vai dar 1,1, ou seja, é 11% de aumento. 11,11% de aumento. E a gente pode fazer esse mesmo raciocínio? Só que usando 93 agora. Tá, mas aí o 93 é referência. É tipo assim, ó, 93 vai aumentar quantos por cento para se tornar 100? Uhum. Aí você pega o 100 e divide por 93, que dá 1,07. 0,75. Ó, 100 dividido por 93. 1,075. Então, a vírgula andando para cá fica 7,5% de aumento. Porque esse 1 aqui significa que foi aumento, né? Ah, tá. Esse tipo vale o 100%, né? Isso, porque esse 1 é aquele 100% do próprio número. Então, aumentou a partir daqi, ó. Se eu ando Então, duas casas com a vírgula, 7,5%. É. Então, aqui, letra C. Então, para voltar para ser 100, não, do 93 para voltar para ser 100, ele tem que aumentar mais do que 100%? Ele tem que aumentar 7,5%. Então, por que, tipo, na resposta deu 1, alguma coisa? Porque você lembra que aumento é 1,0, tipo, aumentar 10% é 1,10? Aumentar 7,5% é 1,07. Ah, tá. Entendeu? Só que aí dividindo, né? Porque Isso, aí você anda com a vírgula. É porque se eu pegar esse número aqui e multiplicar por 100, significa que tem que ser 107,5%. Como a gente já tem 100% do número, olha lá, menos 100 vai dar o 7,5% que está aumentando. Aí você só tirou o 100%, que é o 1. E usou 7,5. Isso. Entendeu? Entendeu, Gabriel? Entendi isso. Eu entendi, mas a minha pergunta, como que eu vou saber o referencial que eu tenho que passar? Vamos ler de novo o enunciado. Abaixo da procura... beleza. Ó, com o... cadê? No arroba... Não falou que era para ler de novo? Mas tá, essa parte aqui é inútil. No ano de 2012, o preço da arroba do boi caiu de 100 para 93. Não foi? Que estava aqui, que eu apaguei? Uhum. Então, se ela caiu 100 para 93, antes você precisava de R$100 para comprar um negócio. Agora você precisa de R$93 para comprar. Então, esses R$93, ele está aumentando quantos por cento para chegar nos R$100 que era antes? É tipo, o raciocínio que você tem que ter é esse.
93. Aumentou quantos por cento para chegar em 100? Como que eu leio a questão e falo assim, tenho que partir do 93 para poder fazer esse cálculo, e não do 100. Porque o 100 era o começo, aí o final foi 93. Então, se antes você tinha que ir do 100 para 93, agora você tem que ir do 93 para o 100. Mas como... Gostei dessa explicação simples. Assim, não, por exemplo, eu tô lendo o enunciado, eu falo, nossa, isso aqui eu tenho que fazer essa conta. Tá, peraí, vamos pensar Se eu tivesse falado assim... Tá, eu vou te dar uma explicação. Ó, se caiu de 100 para 93, então ele teria abaixado o poder de compra. Então, a resposta seria perdeu 7%. Só que não é perdeu, é ganhou. Então, se é ganhou, a lógica é a inversa. É sair do 93 e ir para o 100. E se eu estivesse perguntando quantos por cento que o vendedor perdeu? O vendedor perdeu 7%, mas você ganhou em poder de compra 7,5%. É porque porcentagem não é soma e subtração. Porcentagem é multiplicação e divisão. Como é que é? Repete isso que você falou. Porcentagem não é soma e subtração, é multiplicação e divisão. Pensa assim, você tem R$100, você perdeu 50%, você ficou com R$50. Agora você vai ganhar 50%, você vai voltar a ter quanto? Eu tinha R$100. Perdeu 50%, ficou com? R$50. Agora aumenta 50%. 50% de 50? Seria 25? Isso, 75. 75? Isso. Ou seja, quando você subtrai uma porcentagem e soma a porcentagem, você não volta ao 100. Por isso que tem que ser multiplicando, entendeu? Então, se eu perdi 7%, eu não posso achar que eu vou somar 7% e vou voltar ao que era antes. Tá. Se tivesse perda, então eu partiria do 100. Tá, beleza. Vamos lá. Tem mais alguma questão que fale sobre isso aí? Eu também acho que a gente podia, né? Depois trabalhar com questões só com isso. Taxa de crescimento. Deixa eu só ver aqui. Eu lembro que a gente já tinha feito uma questão assim, Jéssica, mas não foi essa. Eu não tô lembrando agora especificamente do enunciado, sabe? Mas vamos deixar ela aqui, que na hora que a gente vê, a gente relembra as duas. Mas com certeza tem. Tá? Qualquer coisa também você pode mandar pra gente depois, né? Eu acho que na sua lista, passada tinha. Tem uma aqui que é de aumento. Tipo, 2 aumento consecutivo. Mas não é a mesma coisa. Eu entendi o que você quer dizer, mas eu não tô lembrando de nenhum enunciado. Vamos lá para essa, para 13. Lê aí para nós. O gráfico. Vou ler. Tá, aí. Eu leio. O gráfico mostra a expansão da base de assinantes de telefone celular no Brasil em milhões de unidades no período de 2006 a 2011. Então, aqui nós temos o gráfico mostrando esse aumento. De acordo com o gráfico, a taxa de crescimento do número de aparelhos celulares no Brasil de 2007 para 2011 foi de? Então, de 2007 a gente tinha 120 mil, e 2011 a gente foi para 224 mil. Certo? Eu posso fazer 120,98 vezes x é igual a 224,02? Exatamente, porque aí você está fazendo exatamente do jeito que a gente fez na questão anterior. Isso. A gente calcula a taxa de aumento assim. Tanto é que, aquela questão de física que eu sugeri lá no grupo, eu vou fazer ela aqui com vocês, eu vou fazer desse jeito. Então, 120, que eu vou desprezar essa bosta aqui, é igual a 224. Certo? Tá. Como eu posso desprezar? Essa é uma pergunta importante. Olha o espaçamento das respostas. Está muito grande. Então, você pode que não dá nada para você. Certo? Vou passar o 120 para cá dividindo. Ó. Olha só. Se fosse 240, era 2, não era? Então, se esse x for 2, aumentou 100%, né? Dava para transformar o 224 em 220? Pode também. Mas se aqui fosse 240, só para a gente fazer um arredondamento, 240 ia dar 2. E 2 significa aumentar 100%. Concordam? Sim. Então, é a coisa mais próxima de 100%. Esse valor. Peraí, mentira, calma. Deixa eu só analisar aqui. Não, é para baixo de 100 um pouco.
Foi mal. É 80 e poucos, porque aqui é menos, entendeu? Ó, se fosse 240, ia dar 100%, que era 2. Então, como aqui vai dar um pouco menos, é um pouco menos de 100. Então, é o de baixo, 85%. Mas aí você faz a conta, 224 dividido por 120. É mentira, é 120 dividido por 224, né? Peraí. Ah, meu Deus. Não, é 224. 24 dividido por 120. Vai dar 1,86. 1,86. Ou seja, né? É Aí 1,85%. tira, que é o 100%, e considera só o 86. É porque o que cresceu. Esse 1 já era do número, já era 100%. Então, cresceu 86%. Se eu fizesse exatamente com os valores dados, exatamente, né? O 224,02 dividido por 120,98, aí ia dar 224,02 dividido por 120,98. Tá vendo? Aí dá exatamente 85,17. Mas a aproximação que eu fiz aqui é isso, ó. Se eu arredondei esse cara para 240 e tá dando 2, que é 100%, a minha resposta é um pouco menos que 100%. Aí você já mata sem precisar fazer conta quase que nenhuma. Ok? Tá. Ok. Deixa eu fazer só essa questão com vocês aqui de física, porque ela vai cair exatamente nisso, e eu achei legal porque a gente estava falando um pouquinho sobre física, não é? Essa aqui, ó. Tá bom. Quer ler? Desse tamanho, Jéssica, seria perfeito. Mas não tem como. Ah, aqui, será que tem como você colocar em negrito antes de copiar para aí? Eu acho que talvez ficaria melhor para enxergar. No Mundial de 2007, o americano Bernard Lagat, usando pela primeira vez uma sapatilha 34% mais leve do que a média, conquistou o ouro na corrida de 1.500 metros, com um tempo de 3,58 minutos. No dia anterior, em 2006, ele havia ganhado medalha de ouro com um tempo de 3,65 minutos nos mesmos 1.500 metros. Sendo assim, a velocidade média do atleta aumentou em aproximadamente... O que acontece aqui? Velocidade média é dividir 1.500 pelo tempo e depois dividir 1.500 pelo tempo menor, digamos assim, né? E aí ver quantos por cento que aumentou. Só que aí, olha para você ver como que porcentagem é legal. Como aqui é minutos, eu não poderia dividir, concorda? Porque é metro por segundo velocidade. Só que eu vou dividir e não vai dar nada. Por quê? Porque eu estou igualando uma coisa que está em metro por minuto, do outro lado que é metro por minuto. Então, todas as unidades cortam, porque eu estou sendo coerente, que eu estou usando as mesmas. Então, eu posso fazer desse jeito. Então, vamos só pensar. No primeiro caso, ele fez 1.500 metros em 3,65 minutos. Aí vai aumentar uma porcentagem, igualzinho o exercício do 93x igual a 100. Aqui é a mesma coisa. Eu vou aumentar uma taxa, que vai ser esse valor aqui, né? E aí vai me dar o próximo valor, que é 1.500 sobre 358. 3,58. Entendido? Antes era essa velocidade, ela vai sofrer um aumento percentual e vai chegar nessa. Aí a gente vai fazer o quê, então, amiguinhos? Esse cara corta com esse, e esse 3,65 vem para cá. Certo? Aí, olha só para você ver. Eu vou andar... explicando pelo inverso, né? É porque, tipo assim, ele está dividindo x, ele passa para cá multiplicando. Lembrando que aqui virou 1 e aqui também virou 1, né? Então, olha só, não era 3,65 e aqui não era 3,58? Eu ando duas casas com aqui e duas aqui também, que não dá nada. É só calcular essa divisão. Certinho? Sim. Agora, pensa aqui comigo uma coisa. 3,5, 2 vezes é 7, né? Então, 1% desse valor é 3,5, aproximadamente. Se eu multiplico por 2, dá 7, que é justamente a diferença daqui para cá. Então, aumentou 2%. Para você não precisar ficar fazendo muita conta. Explica esse finalzinho de novo. Ó, 365 menos 358, que foi o aumento, vamos dizer assim. É 7. Aí você pensa assim, ó, 358, 1% é 3,58.
E 3,58 mais 3,58 vai dar 7,06, sei lá, uma coisa assim, né? Então vai dar aproximadamente 7. Então, 7,16. Aí como aumentou 7 é porque foi 2%. Sim, entendi. Mas se eu dividir, ó, 365 por 358... Peraí. Oi? Tá, é porque andou 2 casas com a vírgula aqui, ó. Tira o 1. Sabe quando anda 2 casas e quando anda só uma? Não, é porque para transformar em porcentagem é sempre andar 2 casas. É porque é 100, né? Ó, 365 dividido por 358. Aí eu vou multiplicar por 100. Vai andar 2 casas com a vírgula. Aí eu tiro 100. Então ficou 1,95, que é 2%. Aproximadamente. Sim, entendi. Entendeu? Entendeu também, Gabriel? Aham. Aí é uma boa questão, né? Tipo assim, é uma questão que caiu na prova de física, mas ela é literalmente só razão e proporção. É verdade, né? Sempre tem algumas questões assim Que é- difíceis que dá pra gente resolver com matemática. Sim, E essas a gente não pode errar nunca na vida. é. Verdade. Vamos para 14, então, amigos. Aliás, antes da gente ir para 14, deixa só eu raciocinar uma coisa aqui. Aí você pode ler, viu, Yolanda? Tá bom, Petrulha. Ah, tá. Essa questão, essas questões eu tô achando elas muito fáceis. Assim, porque eu tô... Também. São bem fáceis mesmo. A 20 a gente já fez na Glória última a Deus. aula, né? Essa 19 é Bem fácil. fáceis e a gente aprendendo um tanto de coisa aqui, né, viu? Aham, tipo, ai, muito fácil. Ai, meu Deus. Essa aqui, ó, ao Coisa invés que da a gente gente fazer a não sabe. 14, pra gente poder encerrar aqui no tempo, eu acho melhor a gente pular já para 18, que é aquela da prata que eu já fiz, porque essas outras aqui com certeza vocês não vão ter muita dúvida. Pode ser? Que aí a gente faz a meta de ter visto pelo menos as 20 questões. Essa questão aqui, ela é tipo aquela da piscina, ó, essa 14, tipo, vai dar um pouquinho de cálculo, mas você vai conseguir fazer ela sem grandes problemas. Pode ser? Alô? Pode? Ah, tá. Essa aqui eu fiz ela até no meu Instagram, depois vocês vão lá me dar um biscoito. Porque eu gosto dessa questão pela questão da interpretação de texto dela, tá? Ela é uma questão muito chata de interpretar. À primeira vista, quando eu fui fazer essa questão pela primeira vez, eu consegui fazer ela depois de um tempão. E também, para eu explicar para os alunos, foi uma coisa tipo, bem difícil para você conseguir explicar ela. Então, eu vou fazer ela aqui. E aí, depois, inclusive, você lembra que eu falei com você sobre aquela técnica de Feynman? Que é, pegue questões interessantes e se explique como fazer elas. Essa é uma das que eu acho que vocês devem gravar um videozinho explicando aí, para depois fazer suas próprias revisões de como interpretar questões, tá? Pode ler. Yolanda? Ai, desculpa, eu esqueci que era eu. Os tipos de prata normalmente vendidos são 975, 950 e 925. Essa classificação é feita de acordo com a sua pureza. Por exemplo, a prata 975 é a substância constituída de 975 partes de prata pura e 25 partes de cobre em 1000 partes da substância. Já a prata 950 é constituída de 950 partes de prata pura e 50 de cobre eco 1000 gramas. E a prata 925 é constituída de 925 partes de prata pura e 75 partes de cobre em 1000. Um ourives possui 10 gramas de prata 925 e deseja obter 40 gramas de prata 950 para a produção de uma joia. Nessas condições, quantas gramas de prata e de cobre, respectivamente, devem ser fundidas com os 10 gramas de prata 925? Essa nomenclatura 925 significa 92,5%, porque se é 925 em cima de 1000, é 92,5%, entendeu? Ela é uma porcentagem. Aí, olha só o jeito que eu gosto de estruturar essa questão. Eu tenho 10 gramas da prata 925. Então, 92,5% dela é prata, ou seja, 9,25 gramas. Porque como é de 10, é fácil de calcular também, né? Então, esse aqui é prata. E cobre, vou pôr coca, eu não vou pôr cu, não. Cobre é cu, né? Em química. E cobre é 0,75.
Porque aí, aqui 0,75 é para fechar em 10 gramas. Aí fala que ele precisa de 40 gramas de prata 950. Então, as 40 gramas de prata 950, ó, agora é 95,5%. E aí eu vou calcular esse 95,5% de cabeça. Como? Como é 40, 40 é 4 vezes 10, né? Eu calculo 95% de 10, que é 9,5. E multiplico vezes 4. Correto? Peraí. Explica essa parte de novo. Oi? Ai, meu microfone ficou longe. Explica só esse finalzinho de novo. Ah, tá. Aqui fala que ele precisa de 40 gramas de prata 950. Uhum. Ou seja, ele precisa de 40 gramas da prata, que é 95,5%. Sim. Aí, como é que eu vou calcular 95,5% de 40 de cabeça? Eu calculo 95,5% de 10, que é 9,5. Ah, tá. E multiplico por 4. 4 vezes 10. Entendi. Isso. Aí eu faço assim, ó. 9,5 vezes 4. Aí eu faço 9,5 mais 9,5, que é 19. 19 mais 19, que é 38. E aí os outros dois vêm de cobre. Outra coisa que eu poderia fazer, que eu só estou pensando agora, eu poderia ter calculado 5% e achado o cobre primeiro e a diferença era a prata, né? Porque olha só, 10% de 40 é 4, 5% é 2. Porque se é 95% de prata, é 5% de cobre, né? Então, eu acharia esse 2 e os outros 38 ia ter que ser da prata. Tipo, a mesma coisa, só que igual, mas diferente. Aí, como ele precisa de 38 e já tem 9,25, é só fazer a diferença. 38 menos 9,25. Se fosse 38 menos 10, ia dar 28. Então, vai dar 28,75. E 2 menos 0,75 vai dar 1,25, letra B. Correto? Gabriel? E aí? O Gabi saiu, eu acho. Deve ter caído a internet dele. Ah, tá. Mas eu entendi, mas não achei fácil, não. Achei ela não, essa questão ela não é fácil. Tanto é que se você vê as explicações dos outros professores com ela, eles gastam 10 minutos para explicar, tipo, porque eles dão muita volta e tudo e tal. Mas eu acho que esse fluxograma que ele facilita a nossa, você enxergar. Eu tenho 10 gramas da prata 9,25. Então, eu tenho 9,25 de prata, 0,75 de cobre. Eu preciso, né, de 40 da prata 95. Então, eu vou precisar de 38 e 2. E aí, fazendo a diferença, eu descubro quanto que eu preciso. Porque ele pergunta, nessas condições, quantas gramas de prata e cobre, respectivamente, devem ser fundidos com a prata que ele já tinha para fazer a mistura. Entendeu? Sim, mas é uma questão assim, que eu tenho que pegar depois. Ele colocou fácil aqui. Não, com certeza não é fácil essa questão. Eu não achei ela fácil, não. Não. Mas também não é... Tipo assim, eu acho que é porque ele não coloca que era uma questão difícil, nem média, porque esse assunto, especificamente, porcentagem, não cai muito questões difíceis, sabe? Porque, tipo assim, as questões difíceis são sobre outros temas. Tranquilo? Tranquilo. Então, vamos ficar por aqui? Vamos. Então, tá bom. Então, até amanhã. Ah, tá. Vamos só deixar aqui a nossa meta. As outras 20 questões a gente tenta fazer na próxima aula. Porque aí a gente encerra essa lista e fica maravilhoso. A gente pode ir para as próximas. Aí, tipo, a lista tem 40 questões, né? A gente já fez 20. Isso. Beleza. Então, tá bom. Assim, só uma dúvida com relação a esse novo método. É assim, você manda as questões, aí a gente tenta fazer enquanto vai vendo as videoaulas, explicando, a gente já vem afiado, né? Mas aí é igual o Gabriel falou, você pode tentar fazer sozinho, mas se você não conseguir nem ler as questões, dá uma olhada, pelo menos nos vídeos, como é que resolve, você ter uma ideia, né, dos enunciados para a gente conseguir fazer. Você viu que hoje a gente conseguiu fazer muita questão. Eu não fiz só a 14 aqui, ó. Né? A 14 para frente ainda fiz a 18. Então, eu fiz muito mais questões do que nas outras aulas. Deu para dar uma adiantada boa fazendo com esse método. Nas outras aulas, fez mais ou menos quanto? Eu acho que na última aula eu fiz 7, se não me engano. Essa deu para fazer bem mais, né? Uhum. Então, é isso. Então, até segunda-feira. Até, professora. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau.